Bom, pessoal, dando continuidade aqui agora, né, sobre o livro de Daniel. Agora eu vou falar sobre um tema que foi um grande quebra-cabeça, né, descobrir quem foi o Miguel de Daniel. Por que foi um quebra-cabeça? Porque Miguel, dentro da cultura judaica, né, ele não seria literalmente um anjo, né, como historicamente as pessoas pensam, principalmente os cristãos. Então a gente ficou confuso, porque ele aparece em dois contextos diferentes. Então eu quero agradecer as informações que eu tive com a Cíntia, o Ronaldo, o Vander. O Naldo também ajudou muito lá a discussão que eu estava com ele no grupo, me fez ter uma luz. E outras pessoas que também ajudaram nessa questão, e eu cheguei numa conclusão, ok? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, só para deixar claro, nesse vídeo eu vou analisar apenas o Miguel na ótica do autor do livro de Daniel, ok? Os escritos posteriores, como o Novo Testamento, que tem lá uma citação em Judas, Miguel disputava o corpo de Moisés, não é tema desse vídeo, tá? Então, por favor, evite esses comentários, porque não tem nada a ver com o vídeo que eu estou fazendo. Meu vídeo vai ser sobre Daniel, tá? Se algumas citações talmúdicas, que algum rabino tem interpretado que Miguel fosse um arcanjo, coisa do tipo, também não tem nada a ver com o vídeo, tá? Essas são interpretações que já sofreram outros tipos de influência, como o helenismo, por exemplo. Então o foco desse vídeo vai ser o Miguel de Daniel, tá bom? Na concepção helênica é que existem essas figuras angelicais. Então logo, a análise vai ser dentro da ótica do autor de Daniel, não da ótica posterior, desses escritos que vieram depois. Até porque eu não posso pegar escritos recentes como base para dar a entender que era o que o Daniel queria transmitir. Não, eu tenho que ver o que o autor de Daniel quis transmitir quando ele escreveu o livro dele, que é mais antigo, tá? Eu só vou abrir uma exceção no Apocalipse que eu vou mostrar no final do livro, tá? Enfim, agora o resto não tem nada a ver com o vídeo, é só sobre o Miguel de Daniel, tá? No livro de Daniel ele menciona um personagem que intercede a favor do povo de Israel chamado Miguel, 3 vezes. Aqui em Daniel 10:21. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Em Daniel 10:13 ele fala: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E Daniel 12:1 ele fala: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então são as 3 menções de Daniel de Miguel. Vamos analisar. Bom, primeiro o nome Miguel. Miguel, que a gente chama aqui em português, na verdade em hebraico é Mihael. Mihael é um nome também que aparece várias vezes na Bíblia hebraica. Mihael significa aquele que é como Elohim. Então é meramente um nome. Mas as Bíblias traduzem aportuguesando para Miguel para fazer uma distinção dos personagens. Mas ele aparece em outras vezes na Bíblia aqui, ó. É o mesmo nome, ó, em Crônicas. Mihael, Ispa e Roa foram os filhos de Berias. Números, da tribo de Aser, Cetro, filho de Mihael. Esdra, e dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Mihael, e com ele 80 homens. Então, primeiro, esse nome aqui não é um nome que se refere a um anjo, é um nome que também você vai ver muitos homens na Bíblia hebraica com esse nome. Aqui eu só separei 3, mas tem mais até, por incrível que pareça. Então Mihael é apenas um nome, Mihael, ok? Então não significa que seja um anjo ou coisa parecida só porque popularmente foi atribuída a uma figura angelical. Na verdade é um nome bem comum, que nem vocês podem ver aqui, ó, Crônicas, Número, Esdra e até em outros livros na Bíblia, ok? E assim como muitos nomes hebreus que têm esse sufixo el no final, a Mihael, Migael, Daniel, Roel, Gabriel, dentre outros, era apenas um nome que é comum. Você pode pegar, por exemplo, o nome Daniel, ele também termina em El. Daniel era um anjo? Não. O profeta Joel também termina com El. Ele era um anjo? Não. E assim por diante. Então era muito comum os nomes hebreus, alguns nomes terminarem com esse sufixo El, que vem de Elohim. Então não significa que seja um ser angelical nem nada, é só uma terminação comum, ok? O termo arcanjo também não aparece em Daniel, que nem vocês podem ver aqui, ó. Miguel é identificado apenas como príncipe, o vosso príncipe, um dos primeiros príncipes ou grande príncipe. Em nenhum momento o autor de Daniel usa uma palavra que dê a entender que ele fosse um anjo, uma figura angelical. Por isso que eu falei aqui no começo que eu só vou analisar sobre a ótica do autor, porque essa história de que Daniel depois se tornou um arcanjo, que vem até do grego, né, arcângelos, isso aí é posterior, ok? Não é o que o autor tinha em mente. O autor em nenhum momento ele chama Miguel de anjo, ele só chama Miguel de príncipe. É o único título que ele aplica,
ok? Então só para deixar claro. Tanto que em Daniel 8 ele fala que o homem que estava falando com ele era como um homem. Aqui em hebraico, né, Verraish, ou seja, era literalmente um homem e não um ser angelical, ok? E o termo Sar que aparece aqui, vosso príncipe, não é um termo angelical, nem de um ser angélico, nem nada disso. Sar é literalmente chefe, oficial, capitão, príncipe, o líder, etc. Então quando o autor escreve aqui no seu livro, Daniel, que Miguel era um príncipe, ele não está se referindo a nenhum ser angelical, ele está se referindo a um líder, a um guerreiro, a um governante, literalmente isso, porque é o que o termo Sar significa. Só depois é que começaram a usar esse termo como se fosse um ser angelical, aí que no grego, lá no Novo Testamento, surge o termo arcângelos, ângelos, etc. Mas é literalmente isso daqui, ó, é um chefe, é um líder, nada mais que isso, ok? Literalmente um humano. Agora vamos ver o contexto do livro para a gente entender do que o autor está falando aqui. O livro de Daniel foi escrito depois dos acontecimentos. Então isso para deixar bem claro, tá? Ele não é uma profecia que Daniel teve e escreveu e depois aconteceu. Não, é o contrário. O depois que aconteceram as coisas é que pegaram e escreveram o livro, ok? E o livro foi escrito numa tentativa de se combater o helenismo grego que atingiu Israel. Que nem eu falei lá na época de Antíoco Epífanes, muitas pessoas começaram a seguir o helenismo grego, muitas pessoas estavam até misturando conceitos. Então esse livro foi escrito justamente para combater isso, para mostrar, ó, o helenismo é mau, você vai se afastar das leis de Deus, vocês vão acabar se prejudicando. Ó, Daniel está mostrando que a gente já foi para a Babilônia porque rompemos a lei de Deus, né, desrespeitamos, etc. Então esse foi o propósito do livro, ok? O próprio personagem do livro, Daniel, ele é apenas um arquétipo, ele não é um personagem real. Pode ter havido um Daniel em Israel? Pode, até mais de um. Mas alguém pegou o nome de uma pessoa, Daniel, e deu forma, criou um personagem tipologicamente do livro. Então Daniel também não é um personagem histórico real, ele é meramente um arquétipo, ok? Por isso que na Bíblia hebraica, esse livro ele fica dentre os escritos, os livros sábios, que nem Salmos, Provérbios, etc., e não nos livros do profeta. Por isso que o judaísmo não considera o livro de Daniel um livro profético, porque o judeu sabe que esse livro foi escrito depois com um propósito específico. Tanto que você pode ver aqui, ó, no livro de Ezequiel, que ele menciona o seguinte, ó: ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó. São três personagens irreais, eles são apenas arquétipos de justiça que foram escritos justamente para ensinar o povo algum tipo de justiça, monoteísmo, essas coisas. Mas nem Noé, nem Daniel, nem Jó são personagens reais. Por isso que aqui em Ezequiel Deus fala através do profeta: ainda que tivesse na terra esses três homens, eu não ouviria, entendeu? O apelo dessas pessoas. Por quê? Porque esses homens não são reais. Eles se tornaram só arquétipos, modelos de justiça, ok? Parte do livro de Daniel são em hebraico e a grande maioria em aramaico. E parece que tem até alguns pedaços em grego também. O que mostra que ele foi um escrito recente, porque na época de Daniel não havia o aramaico. Inclusive, só um PS aqui, isso aqui também me lembra o Apocalipse, né, que ele tem partes de períodos diferentes. É a mesma coisa o livro de Daniel, ele tem partes em aramaico, partes em hebraico. Depois do aramaico ele volta para o hebraico de novo, alguns trechos, enfim. Então isso já mostra que ele foi escrito numa época bem depois de Daniel, porque o personagem do livro ele se passa lá na época da Babilônia. Mas na época da Babilônia não existia esse idioma aqui aramaico. O aramaico é um dialeto do hebraico que é misturado um pouco com o grego. Então não havia na época de Daniel. Então isso prova, é uma evidência forte de que o livro foi escrito depois, ok? O livro faz uso de um estilo de escrita que é comum no judaísmo, que é a adaptação de outras histórias a fim de torná-las monoteístas. Uma monoteização. Por exemplo, Adão e Eva, Arca de Noé, Torre de Babel. São tudo histórias que você vai ver histórias parecidas em povos mais antigos, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh tem uma história igualzinha de Adão e Eva. Então o que os hebreus fizeram? Eles pegaram aquela história e deram uma adaptada, uma monoteização, mas a mesma história. Isso é comum na literatura judaica. E o livro de Daniel é a mesma coisa. O autor faz uso de uma literatura pagã e monoteiza. É isso o livro de Daniel. Nos povos pagãos era comum os povos terem anjos protetores. No caso de Daniel, havia naquele período os deuses protetores helênicos. Por exemplo, Atena era a deusa protetora da cidade de Atenas. Zeus era o protetor de Creta. Ares era o protetor de Esparta. Poseidon era o protetor de Troia, e assim por diante.
Então era comum em cada povo do mundo antigo eles terem um anjo protetor ou uma divindade que protegesse aquele povo. Não, nós somos cretenses, nós temos Zeus como protetor. E isso era comum, ok? Logo, é daí que vem essa ideia de um anjo protetor de um povo, ok? Uma concepção pagã. Mas como em toda monoteização, que nem eu falei aqui de Adão e Eva, Arca de Noé, etc e tal, as histórias, mesmo que não sendo reais, elas podem ter um sentido alegórico. Você pode pegar uma lição dessa história. Inclusive o livro foi escrito com esse objetivo, para poder ensinar uma lição ao povo, no caso de Daniel, para combater o paganismo e o helenismo grego, tá? Então, fazendo um midrash do texto, nós podemos observar que o autor, ele utiliza o termo Mihael, deixa eu só colocar um A aqui que eu esqueci, de forma genérica, da mesma forma que ele utiliza o termo Messias de forma genérica. Não quer dizer que ele esteja se referindo a um protetor, como aqui nos povos pagãos. Não, ele só faz um uso de forma genérica. Por exemplo, ele usou 2 vezes Messias, eu já mostrei no vídeo anterior. O Messias Nagib seria o Ciro, que nem eu mostrei naquele vídeo, e o outro Messias seria o sacerdote Onias. Vocês notaram que ele faz uso de um termo 2 vezes, ó, Machia, Machia. Então, é de forma genérica. O Messias que ele está falando aqui não é o Messias prometido, o rei Messias que virá, que os judeus esperam até hoje. É só um termo usado de forma genérica. Então, da mesma forma que os 2 Messias de Daniel foram homens fisicamente, Ciro e Onias III foram homens, nós podemos concluir que ele aplicou o termo príncipe do povo também para homens, só que de uma forma genérica, que nem ele fez aqui com o termo Messias. Ou seja, ao invés de serem anjos protetores, como era comum nas culturas pagãs, seriam homens usados por Deus, homens, o que explicaria o nome do termo, aquele que é como Elohim. Porque esse termo também já foi utilizado para homens também. Aqui, ó, Moisés. Êxodo 4,16. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que te será por boca, e tu lhe será por Elohim. Êxodo 7,1. Eis que eu tenho te posto por Elohim sobre o faraó. Então você vê o termo Elohim, ele é aplicado na Bíblia hebraica para pessoas que foram usadas por Deus com um propósito, como no caso Moisés. Moisés foi chamado aqui 2 vezes de Elohim. Então, da mesma forma, o autor de Daniel, que era um judeu combatendo o helenismo, ele devia ter em mente isso. Eu posso usar esse termo, aquele que é com Elohim, porque ele sabia que os judeus iam entender que era literalmente um termo de alguém usado por Deus com um propósito. Vocês estão entendendo? Alguém que seria como Elohim, que nem Moisés. Então, Mihael não seria um ser angelical, seria apenas títulos aplicados a homens que seriam usados por Elohim, ok? Isso explicaria o fato dele aparecer em 2 contextos diferentes, lá no período persa e no período grego. E quem seriam esses 2 Miguel, então, Ronaldo, ou Mihaela de Daniel? Vamos ver. O primeiro que aparece lá é o que combate o príncipe da Pérsia. Ó, o príncipe do reino da Pérsia, que no caso aqui seria Ciro II, não aquele Ciro que é o Machia, mas o filho dele, me resistiu 21 dias. E eis que Mihael, um dos primeiros príncipes, ó, aqui também tem mais um detalhe importante. Como Mihael é um dos primeiros príncipes, quer dizer que o outro Miguel que aparece, o Mihael, já seria outro príncipe, tá? Então só dar uma grifada aqui para vocês entenderem. Então esse primeiro aqui que resiste ao príncipe da Pérsia, eu vejo aqui como Zorobabel. Porque Zorobabel foi um líder israelita, mencionado no Antigo Testamento. Ele foi um líder que liderou o retorno do primeiro grupo de judeus exilados que se encontravam no cativeiro babilônio. Aqui são informações do Wikipédia, tá? O fato histórico que ocorreu após 539, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, quando ele ocupou a Babilônia. Aqui só um detalhe, o Ciro II, acho que é o mesmo Ciro aqui, acho que eu estou fazendo confusão aqui, tá, pessoal? Vocês desculpa aí. E Zorobabel, ele foi sim um líder, ele foi um governador, ele foi um sar, que nem eu mostrei aqui essa palavrinha aqui para vocês, ó, o termo que é aplicado aqui, ó, príncipe, ó, sar, deixa eu até dar uma destacada aqui, ó. Zorobabel, conforme você vê na própria Bíblia, ele foi um líder. Aqui, ó, livro de Ageu. Fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Então, se ele foi um governador, ele foi um príncipe. Ele foi um sar, ele exerceu um governo, uma liderança, uma cabeça, um roche. Então, Zorobabel se encaixa nisso daqui. E Zorobabel foi da mesma época de Ciro, o rei da Pérsia, e foi um que deve ter persuadido muito Ciro a ajudar o povo judeu. Então, talvez por isso que Daniel fala aqui que o príncipe da Pérsia resistiu 21 dias, e aí o Mihael foi ao socorro dele, foi ajudá-lo, ok? Zacarias também mostra aqui, ó, a grandeza de Zorobabel. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel?
Então, se Zorobabel era grande, que nem um grande monte, né, que é digno de exaltações, né, alegóricas, aqui no livro de Zacarias, é claro que tem mais menções de Zorobabel na Bíblia, tá, pessoal? É sinal que ele foi também igual Elohim, alguém como Elohim, que nem Moisés. Por isso esses elogios aqui, ó, porque ele era alguém como Elohim. Então, se ele era alguém como Elohim, um Mihael, e ele era um príncipe, um Sar, então Zorobabel poderia ser sim esse primeiro príncipe aqui de Daniel. E o outro, Ronaldo, o outro príncipe que não é o primeiro príncipe. Aí ele menciona aqui no capítulo 12, né, naquele tempo, que seria na época de Antíoco Epífanes, se levantará Mihael, o grande príncipe. O capítulo 12 de Daniel também se situa no período de Antíoco. Logo, aqui eu já falei no vídeo anterior, tá, pessoal? O fim das semanas de Daniel. Logo, o príncipe que seria como Elohim poderia ser o Judá Macabeus. Judá Macabeu, ou Judas Macabeus, em hebraico Yehudá HaMacabe, que seria o martelo, né, em hebraico, ele foi o terceiro filho do sacerdote judeu Matatia. Ele liderou a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida, ou seja, lá do Antíoco Epífanes. O seu epíteto Macabeu, que seria esse apelido, né, que é usado para ele vem da palavra do síriaco Macaba, martelo. E esse nome foi lhe concedido em reconhecimento pela sua bravura em combate. Em 175 a.C., Antíoco IV Epifânio chegou ao trono do Império Seleucida, quando o Império de Daniel foi dividido em 4, Seleucidas, Ptolomeu, etc. Aí Antíoco acabou chegando ao poder depois de um tempo. E ele iniciou uma campanha de assimilação contra os habitantes da Judéia, era o helenismo, a helenização. Aí, num esforço de unificar os elementos gregos do seu império, Antíoco determinou a destruição da fé judaica e a helenização dos judeus. Um édito foi publicado impondo os rituais religiosos aos judeus em Jerusalém sob pena de morte. Um alto sacerdote chamado Matatias recusou-se publicamente, iniciando uma revolta. Ele escapou para o deserto, levando consigo outros combatentes que acabariam por conseguir expelir, ou seja, eles venceram, expelir os invasores helenistas. Em 160 a.C., Judas Macabeus foi morto em combate por um exército enviado pelo rei Demétrio Sódio. Então, resumindo, Judas Macabeus ele foi um líder, ele foi um príncipe, então ele foi um Sar, e ele também foi como Elohim, porque ele foi lá e combateu toda aquela invasão grega. Assim como Moisés combateu o faraó do Egito, que foi um Elohim, ele também foi como um Elohim. Ele combateu o Antíoco Epífanes e aquela helenização que estava sendo imposta em Israel. Então ele poderia sim ser o segundo Mihael do texto de Daniel. Então, resumindo, Daniel fala aqui de mais de um Mihael. O Mihael que combate o príncipe da Pérsia e o Mihael que combate o chifre pequeno, né, Antíoco Epífanes. Ok? E só para finalizar o vídeo, para não deixar batido, o eufemismo do Apocalipse. Que nem eu já falei em 500 vezes, não vou ficar retomando isso, pessoal. O Apocalipse ele usa linguagem figurada, ele fala que dragão, besta, fera, eles são apenas eufemismo, né, para inimigos de Israel. Eu já mostrei isso em 500 vídeos, então eu não vou me tocar muito nisso, tá? Mas aí ele fala que tem uma batalha no céu, ó. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E anjo aqui, só para deixar claro, anjo é mensageiro em hebraico, né? Melahim. Então são literalmente aliados, pessoas juntas, não são figuras angelicais como as pessoas pensam. Então o que o autor do Apocalipse está dizendo é que alguém que seria como Elohim, ou seja, queria combater o inimigo, né, que estava tentando dominar Israel, e na época o inimigo de Israel era Roma, esse alguém iria combater com o inimigo, Roma, o dragão. E nós temos duas batalhas marcantes, né, contra os romanos no primeiro século. Uma se iniciou no ano de 66, foi a batalha do qual Flávio Josefo fez parte. Vocês perdoem, eu não sei quem foi o líder da batalha, mas quem quiser dar uma pesquisada aí na Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. E a outra foi a revolta de Bar Kokhba, que começou por volta de 132 a.C., na época do imperador Adriano. E qualquer um desses dois líderes, tanto da primeira revolta quanto o próprio Bar Kokhba, ele podia se encaixar nesse eufemismo de ser um Mihael que combateu o dragão romano, no caso do autor do Apocalipse. Por quê? Porque ambos lutaram contra inimigos estrangeiros que estavam tentando acabar com a lei, com a Torá, e impor suas culturas pagãs no meio de Israel, ok? Então esse finalzinho aqui é só para não deixar batido. Então, voltando lá para o Daniel, que era o foco do vídeo, os dois Mihael de Daniel não é nenhum ser angelical, é apenas um nome, que é muito comum até, que nem vocês viram aqui que aparece em outros livros da Bíblia, e o autor pode ter usado justamente para identificar grandes líderes que combateram
príncipes inimigos, né, invasores inimigos. No caso, o primeiro, o príncipe da Pérsia, e no segundo, Antíoco Epífane. Então, o primeiro Miguel aqui, o primeiro dos príncipes seria Zorobabel, e o segundo seria Judas Macabeus, ok? Paz a todos.